Pessoal, Coritiba 0, Goiás 1, mais uma derrota do Coritiba no Campeonato Brasileiro em casa, 10ª derrota em casa do Coritiba, se eu não estou errado na conta, 20ª derrota no Campeonato Brasileiro, ou 21ª, não tenho agora a certeza. Mas de qualquer maneira, o jogo de hoje, ele explica com muita clareza tudo que está levando o Coritiba ao rebaixamento, e sejamos sinceros, nesse momento, o Coritiba agora só vai saber, vai estender ou abreviar a confirmação matemática do rebaixamento, depois de mais uma derrota em casa e permanecendo com 23 pontos em 32 jogos. Um aproveitamento horroroso do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Mas você vê todos os erros que o Coritiba cometeu nesses 98, 99 minutos que tivemos de jogo no Couto Pereira. A gente viu um elenco muito mal formado, em que algumas peças são muito abaixo do que uma Série A exige. Mais uma vez, o Maurício Garcês perdeu um gol na cara do goleiro, assim como perdeu no jogo anterior contra o Grêmio. Mais uma vez, o Coritiba errou um sem número de passes. Muito cruzamento na mão do Tadeu, muito cruzamento tirado pelos zagueiros, pelo Bruno Melo e pelo Lucas Rauter, muita jogada desperdiçada, saídas de bola arriscadíssimas, perda de bola na saída, mais uma vez, assim como aconteceu contra o Grêmio, e carência técnica, né? Quantas vezes o Coritiba teve ali não vou dizer também não foram tantas, mas o Coritiba teve 1, 2, 3 chances, diria assim, de arremate, o jogador, eu não sei se por receio ou por não se sentir confortável para chutar, acabou não chutando. Teve o lance do Gessé, teve o lance do Maurício Garcês, teve o lance do Bruno Gomes. O Coritiba chegava, clareava o espaço para o arremate, mas não chutava. E aí o Goiás, que é um time também carente, também que erra muito, só que é mais organizado, ganhou o jogo. Fez o gol com o Rafael Guzzo numa falha incrível do Sebastião Gomes 2 vezes, né? Porque o Sebastião Gomes erra o passe e depois tenta colocar o Rafael em impedimento, sendo que ele está atrás da linha de meio campo, né? E quem sai de trás ali do meio campo não está impedido, está na regra. Mesmo assim, antes disso, o Gabriel tinha feito aí pelo menos 3 intervenções, o Thalisson quase fez gol contra, o Vitor Luiz tirou uma bola já meio em cima da meta. Então, assim, o Coritiba não jogou mais uma vez, né? Jogou pouquinho, para não dizer que não jogou nada. E mais uma vez foi derrotado. E aí você vê um time desconjuntado desde o início, que ficou mais desconjuntado ainda nas alterações. Acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares e as culpas com seus determinados tamanhos. Sim, o Thiago também tem sua parcela, principalmente nessa reta final de campeonato, onde ele vem trocando os pés pelas mãos várias vezes. Mas de longe, ele não pode pagar pela incompetência, pela arrogância e pela postura do Antônio Carlos, não pode pagar pela falta de trabalho do Antônio Oliveira, ele tem que pagar pelos seus erros. Os jogadores que entram no jogo, jogadores que, se há um pouquinho de pensamento, alguma coisa, e aí eu vou pensar em muitos comentaristas mais velhos do que eu, que sempre dizem, tem que ter alguém que conheça o clube na diretoria. Se você tem um jogador que deu uma cabeçada no seu zagueiro titular, que custou 5 milhões de reais, o zagueiro operou o rosto porque teve uma fratura no maxilar, você não coloca mais o cara para jogar. Né? O normal seria afastar, um time sério talvez afastasse, mas no Coritiba o Diogo Oliveira volta para jogar ainda para ser a solução no segundo tempo. E o Lucas Barbosa teve treta com torcedores, ele já entrou vaiado. Então você pensa um pouquinho, então aí tem o erro da diretoria de não filtrar esse tipo de situação e tem o erro do Thiago de insistir em colocar o jogador. Nem vou falar do Gessé Rodrigues, que acho que a gente já falou bastante. O fato é que o Coritiba demonstrou a falta de comando, os erros de liderança, as falhas de contratações, o desespero total no departamento de futebol,
os erros que se acumulam, as falhas técnicas, e aí você soma tudo isso, bota na balança, dá rebaixamento. Mas é claro, ainda tem que ir jogo a jogo e o Coritiba perdeu mais um agora para o Goiás. E mais uma vez, certamente será, e eu estou gravando praticamente minutos depois do jogo, será mais um dia em que o Thiago vai lá colocar a cara a tapa, enquanto os dirigentes do Coritiba, os associativos, vazaram e estão tentando jogar a culpa só para a SAF, mas eles também têm culpa e muita. E os dirigentes da SAF estão em São Paulo, talvez fazendo aquele jantar, aquele lauto jantar com carnes, com bebidas, com vinho, aquela coisa toda, enquanto os dirigentes que estão aqui contratados também não abrem o bico. E o torcedor não sabe o que acontece dentro do clube. Um abraço.